Boa noite, gente! Como construir um cardápio saudável? Ali no dia a dia, na prática do dia a dia, né? Na nossa rotina com trabalho, com família, com um monte de coisa para fazer durante a nossa rotina diária. Como construir ali um cardápio saudável ao longo do dia que colabore, obviamente, para a nossa saúde e para quem quer emagrecer, também para o processo de emagrecimento. Para quem não me conhece, para quem está passando por aqui pela primeira vez, meu nome é Débora Machado da Costa, eu sou nutricionista, personal trainer e health coach também. Então, como construir um cardápio saudável? Como a gente consegue aplicar isso no dia a dia? Muita gente tem dificuldade nesse processo. Eu percebo aqui no consultório, eu percebo nos feedbacks que eu recebo aqui mesmo no Instagram, no YouTube, no Facebook também, que a maior dificuldade das pessoas não é quando está aqui no consultório comigo montando um cardápio elaborado, uma coisa saudável. A maior dificuldade é no dia a dia. É da porta para fora, daqui do consultório para fora. É quando sai daqui e como construir isso no dia a dia. Imagina, pessoas que vêm com hábitos alimentares difíceis, vamos colocar assim, né, que não colaboram muito, às vezes, para a saúde, para nos colocar dentro de um peso mais saudável. Vem com toda essa carga de um histórico alimentar que não é legal, que não é muito coerente com o que a pessoa busca e, de repente, de uma hora para outra, a pessoa querer mudar, né, só com um plano alimentar. Muitas vezes existe essa dificuldade, isso é uma situação real e é o feedback que eu recebo das pessoas. Como montar um cardápio saudável no dia a dia, né? Porque a gente, como nutricionista, a gente não tem como montar um cardápio para cada dia, para todos os pacientes, para todos os dias do ano. Imagina, nem que fosse para o mês, é muita coisa. E de repente a pessoa também não ia querer comer aquilo ali, ia querer comer outra coisa, né? Então, como que a gente consegue organizar isso e montar esse cardápio saudável de uma forma dinâmica, de uma forma que não nos dê muito trabalho e de uma forma que colabore para a nossa saúde e para o processo de emagrecimento também? Gente, e quando eu falo sobre isso, eu não falo sobre restrições desnecessárias, radicalismos, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer aquilo outro. Isso não tem nada a ver com dieta. Na verdade, o meu conceito de trabalho não tem nada a ver com dieta, né? Dieta é uma situação que geralmente tem um início, tem um meio e tem um fim. E depois do fim, o que a gente faz? Volta para os hábitos alimentares anteriores? Volta a fazer tudo o que a gente fazia antes? A partir do momento que a gente volta para os hábitos alimentares anteriores, a consequência disso são os resultados anteriores que a gente tinha também. Às vezes de um excesso de peso, às vezes de uma saúde que não está tão legal, né? Então, não é dieta, é a gente mudar realmente o hábito alimentar de forma que a gente pegue esse conhecimento. O que eu quero aqui hoje é que vocês peguem o que vocês vão aprender aqui hoje e que vocês coloquem no dia a dia, na rotina. Não adianta ficar só na ideia, só na vontade. É muito importante que vocês apliquem o que vocês vão aprender aqui hoje. Porque é quando a gente aplica, é quando a gente faz, é quando a gente tem aquela atitude de realmente não vou fazer dessa forma que eu sempre fiz porque não está funcionando. Eu vou fazer segundo as orientações da Débora, é que você vê o resultado acontecer. Entendeu a diferença? Então, quando eu fiz a divulgação dessa live hoje, eu falei com vocês assim, traz papel, traz caneta. Então, quem ainda não pegou, corre lá, pega um papel e uma caneta, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre os cardápios, exemplos de cardápio, para vocês aplicarem no dia a dia, mas é para aplicar. Então, tem que anotar, né? Porque ou vai ter que assistir a live toda de novo, eu vou adorar, não seja por isso, pode assistir, tá bom? Ou então guardar na cabeça é muito difícil, né? Então pega aí e anota, porque isso vai ajudar bastante vocês, tá? Não é dieta, não é dieta, até porque, gente, o que significa
é dieta? Deixa eu explicar isso para vocês rapidinho. Dieta é assim, eu tenho alguma patologia, eu tenho alguma comorbidade onde eu preciso fazer uma alteração na minha alimentação. Exemplo, eu tenho estetose hepática, ou que é gordura no fígado, ou eu tenho diabetes, por exemplo. Eu preciso de uma dieta específica para aquele quadro de saúde, para melhorar a minha saúde, ok? Para pessoas saudáveis, para pessoas que buscam um emagrecimento saudável, apenas um estilo de vida saudável, o conceito que se deve aplicar não é de dieta nananinha. O conceito que se deve aplicar é de mudança de hábito alimentar. É pegar cada refeição e ir melhorando devagar cada refeição. Dessa forma, gente, a gente torna o processo sustentável. Sabe o que eu falo aqui no consultório? Que emagrecer, é mole, não é difícil. Se você pegar uma dieta de blogueira, se você comprar uma revista, vai ter lá uma dieta restritiva pra caramba, que você vai fazer o déficit energético negativo necessário para você emagrecer e você vai ter resultado. Quem nunca fez essa maluquice, né? Você vai ter resultado. A questão não é o emagrecer, a questão é manter. Então, para a gente conseguir manter, a gente precisa de bons hábitos alimentares. Para a gente conseguir aplicar esses bons hábitos alimentares, a gente precisa saber o que comer. E não é com aquele olhar restritivo de não pode isso, não pode aquilo outro, porque isso não é vida real. Somos de carne e osso, somos reais. Então a gente precisa criar um cardápio, cada um aí dentro da sua rotina. Daqui a pouco eu vou falar os exemplos e criar esse cardápio que seja possível aplicar no dia a dia. Isso que é o mais importante, ok? Então vamos lá. Algumas pessoas viram para mim e falam assim: nossa, Débora, mas isso é tão difícil variar, é tão difícil sair daquela situação ali trivial, do arroz e feijão de todo dia, do pãozinho de manhã, do pãozinho de tarde, do pãozinho de noite. É tão difícil sair da fritura, é tão difícil sair incluir uma salada, por exemplo, nas refeições. Gente, eu vou contar para vocês que não é difícil. Eu tenho uma paciente que aconteceu uma coisa muito curiosa com ela no ano passado. Quando a gente entrou nessa situação de pandemia, o que aconteceu? Ela tinha mais de uma funcionária em casa. E com essa história de pandemia, ela falou com as funcionárias, igual um monte de gente fez, né? Fica em casa, não precisa vir trabalhar, né? Para você se proteger, pra gente se proteger, aquela situação inicial. E ela, que era uma mulher, que trabalhava pra caramba, coisa e tal, também ficou em casa. E o que aconteceu? Se ela não tinha uma funcionária para cozinhar para ela precisou começar a cozinhar. A partir do momento que ela começou a cozinhar, ela passou a se descobrir na cozinha. Ela passou a aprender a fazer coisas e virou uma super masterchef, fazendo altos pratos. E olha que interessante que aconteceu com ela. Ela emagreceu, ela aumentou a velocidade de emagrecimento dela, comparativamente ao período que ela estava com as funcionárias em casa. Por quê? Porque agora ela planejou, ela sabia o que ela ia comer e ela sabia o que estava sendo, como aquilo ali estava sendo preparado. Então ela teve um resultado excelente, ela teve um resultado de emagrecimento excelente no meio de uma pandemia, onde um monte de gente estava em casa só comendo. Ela conseguiu o resultado porque ela organizou essa questão alimentar, porque ela aprendeu a fazer ali e ela passou a fazer sabendo o que ela estava colocando no prato dela. E isso foi fundamental para o processo de emagrecimento. Eu tenho uma outra paciente também, a gente já vai falar dos cardápios, mas é muito importante eu ilustrar isso para vocês, que ela estava também com muita dificuldade. Já é uma paciente antiga, já tinha perdido bastante peso e estava com uma dificuldade no início da quarentena também. E o que ela fez? Eu virei para ela e falei assim: é muito importante que você se organize, você se planeje. Então, antes de você deixar o alimento acabar, antes de você deixar a verdura, o legume, as frutas acabarem, vai ao mercado, no caso, pede do mercado, porque foi na pandemia, né, bem no auge ali, onde a gente não estava saindo realmente de casa.
Então pede o que você vai comer, pede o que você precisa, faz uma listinha de compras sobre o que você precisa comer, justamente para que você não se perca nesse processo, justamente para que você tenha o que comer de saudável nesse processo. Então faz essa listinha de compras e super funcionou com ela, né? Então tudo isso faz parte da elaboração de um cardápio. Todos esses processos fazem parte. Você cozinhar, você saber o que você está fazendo. Você não precisa ser um MasterChef, mas você saber um mínimo, ou pelo menos saber orientar quem cozinha para você, né? É importante a gente saber orientar. Às vezes as nossas funcionárias em casa têm o costume de usar, por exemplo, um óleo de soja de má qualidade, né? Um óleo vegetal, na verdade, de má qualidade, como o óleo de soja. Às vezes tem o costume de fazer muita fritura. Então, se o alimento vai vir para a gente, para nossa família, é a gente que tem que orientar, né? Na elaboração de um cardápio, tudo isso tem que ser levado em consideração. As receitas têm que estar ali, prontas, anotadas, ou para você fazer, ou para a sua funcionária preparar para você. Mas é muito importante que ela tenha acesso a isso, porque se ela também não tiver acesso a isso, se você não tiver uma pastinha de receita, se você não pegar e salvar as receitinhas que eu posto aqui para vocês sempre e mostrar para ela, joga para ela pelo WhatsApp, porque hoje em dia todo mundo tem WhatsApp, entendeu? Ela não vai ter o que fazer e ela vai continuar dentro daquele trivial ali que era o seu hábito alimentar e que às vezes é o hábito alimentar dela também, né? Como muitos carboidratos nas refeições, como muitas frituras nas refeições. E eu tenho uma boa notícia para vocês. Eu não sei se vocês já viram no post anterior, não, acho que tem 2 dias que eu postei isso, ou foi ontem ou anteontem. Volta um pouquinho aqui no meu Instagram depois, tá? E eu liberei para vocês uma lista de compras de alimentos saudáveis, gente. Tá lá liberado para vocês, tá? E para eu continuar ajudando vocês, a única coisa que eu vou pedir é que vocês preencham para mim uma pesquisazinha super fácil de preencher, com respostas sim, não, isso, aquilo, é coisa super rápida, mas preenche lá para mim e no final disso, é só você clicar no link que você clica em enviar primeiro a pesquisa, depois você volta e clica no link que você vai ter acesso à sua lista de compras de alimentos saudáveis. Por que essa lista de compras? Porque facilita um processo. Então você vai ter ali vários legumes, várias verduras, várias proteínas de qualidade, cereais integrais, farinhas de qualidade, que aí você não esquece, porque se isso não tiver no seu dia a dia, é fácil esquecer, gente, é super fácil de esquecer. Taninha falou que já preencheu, legal, Alex vai ver, isso aí, gente, vai lá, tá um monte de gente que já preencheu, quem tá aqui já preencheu, ó, obrigada, porque isso também vai me ajudar a formar conteúdos mais interessantes para vocês, vão perceber lá nas perguntas, tá? Então é muito importante tudo isso, toda essa organização, tá? E o que pode dar errado nisso tudo? O que pode dar errado quando a gente vai planejar um cardápio? É justamente o ao contrário de tudo isso que eu acabei de falar com vocês. Imagina só, você tem um cardápio todo bonitinho lá que a Nutri te ajudou a preparar, te ajudou a planejar, mas você não tem os alimentos em casa. Imagina que dentro desse cardápio tenha um pão 100% integral. Legal? Pão 100% integral pode, tá, gente? Eu já falei com vocês isso em outro vídeo, um pouquinho mais para trás. Foi um vídeo, acho que foi uma live que a gente fez sobre pães. Então, pode, tá? É legal, Marcinha, preenche lá. Então, imagina se eu coloco lá para vocês um pão 100% integral. Mas você não tem um pão 100% integral em casa. Você tem só o pão francês, o pão de forma branco, de farinha refinada em casa. Imagina se lá no cardápio, que eu vou ajudar vocês aqui a fazer daqui a pouquinho, tem só, digamos, um açúcar demerara, um açúcar de coco. Imagina. Aí,
Vocês não têm isso em casa. Vocês têm só o açúcar refinado. Imagina se tem um azeite, mas vocês não têm azeite em casa. Vocês só têm só o óleo de soja. Então é muito importante que vocês preencham essa listinha, essa lista de compras, que vocês façam essa lista de compras de alimentos saudáveis que está disponível a 2 posts atrás, como eu falei. É só responder, gente. É super fácil, tá? Porque isso vai facilitar muito, 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 muito todo esse processo de organização para vocês terem os alimentos em casa. Tem que ter em casa. E outra coisa, igual eu falei para minha aluna que eu contei para vocês, para minha paciente, não pode deixar acabar. Se deixar acabar, eu tenho que consumir azeite. Lá em casa o azeite ele vai quase que uma golada. O pessoal adora azeite e eu só cozinho com azeite. Inclusive vocês também podem cozinhar com azeite, né? Então o consumo de azeite ele é alto. O óleo vegetal, óleo de soja, óleo de canola, tudo isso nem entra na minha casa. Por quê? Porque não é próprio para o consumo. A minha ajudante querida do coração, que me salva e salva muitas vezes, quando ela começou a trabalhar lá em casa, um belo dia ela me ligou, ela ia fazer o almoço, aí ela me ligou, ela falou assim, Débora, como é que eu vou fazer almoço? Não tem óleo. Aí eu falei, não tem, nem vai ter. Eu falei, nem vai ter. Cozinha com azeite. Pode cozinhar com azeite que vai dar certo também, vai dar super certo, né? Então, gente, é importante que a gente tenha os ingredientes em casa, tá? A Taninha tá colocando aqui que ela só cozinha com azeite. Eu sei, né, Tânia? Aprendeu, né? Excelente, excelente, gente. Ó, falando em como cozinhar, né? Que gordura, que óleo cozinhar. Eu vou falar isso no cardápio, mas já vou dar uma palhinha aqui para vocês. Azeite, óleo de coco, manteiga, margarina não devia nem existir, óleo de vegetais não deveriam nem existir, ok? Débora, mas pode óleo de coco? Pode manteiga? Óleo de coco pode, mas sem excesso, tá, gente? Tudo em nutrição está associado a equilíbrio. Tudo em nutrição está associado a equilíbrio. Excessos vão causar algum tipo de desequilíbrio, ok? Manteiga, pode consumir manteiga, não tem problema. É uma gordura saturada, assim como a banha de porco, mas tem que entrar em equilíbrio. Não é fazer fritura, não é fazer pocinha no fundo da panela, não é fazer aquela piscininha no fundo da panela ali onde a gente mergulha ali o alho e a cebola. É para untar a panela. A gente não precisa dessa quantidade toda de gordura na nossa vida, ok? Então vamos falar agora um pouquinho dos cardápios. Quem ainda não pegou papel e caneta, pega papel e caneta. Quem tiver dúvida, gente, a Taninha já perguntou aqui, eu ia falar sobre dúvidas. Quem tiver dúvida, vai anotando, vai colocando aqui para mim, adiciona aqui no comentário, tá? Se por um acaso eu não conseguir responder, eu respondo depois para vocês, tá bom? Então vamos lá. A Taninha colocou aqui óleo de abacate, gergelim, ela usa também. São óleos de qualidade. Pode usar, Tânia. Também são óleos mais difíceis de achar. Alguns óleos, eles alteram um pouco o sabor do alimento, né? Então, se você quiser preservar um pouco mais o sabor tradicional daquele alimento, eu sugiro o azeite, que vai ser o mais fácil para você preservar. Alguns óleos, eles alteram o sabor do alimento. Aí você faz, sei lá, um arroz, alguma coisa assim, esperando um sabor e você vai encontrar outro, tá bom? Vai colocando as dúvidas aí, gente, tá? E quem vocês conhecerem que precisa assistir essa live, manda uma mensagem para a pessoa correr aqui, porque a gente está só começando. Eu vou abrir aqui, porque eu anotei algumas coisas importantes aqui para falar com vocês a respeito dos cardápios. Então vamos lá, gente. Primeira coisa que é importante a gente falar é o seguinte, anota isso. Ninguém precisa se alimentar a cada 3 horas, tá? Isso não é necessário, isso é uma opção, é diferente. Não é uma obrigação, é uma opção. A Tânia falou que travou aqui, vocês estão me escutando? Quem estiver me escutando, bota um joinha aí pra mim, só pra eu poder saber. Shiitake. Shiitake? Pode comer shiitake, Marcinha. Shiitake é uma delícia. Beleza, a Juliana falou que tá legal, tá rodando aqui. Então vamos voltar aqui, tá?
Uma dica super importante para vocês, gente. Ninguém precisa se alimentar a cada 3 horas, tá? Isso não é uma obrigação, isso é uma opção. Vocês podem se alimentar a cada 3 horas ou não. Isso vai depender da necessidade de cada um e isso vai depender também da fome que cada um tem. Eu me alimento quase a cada 3 horas. Às vezes um intervalo um pouco maior, períodos da tarde. Geralmente eu dou um intervalo um pouco maior por uma necessidade de trabalho. Mas eu sinto fome. Então, assim, se você sente fome, você pode comer, né? Ah, Débora, mas eu estou fazendo jejum intermitente. Isso é assunto para outra live. Você pode fazer o jejum intermitente, você pode fazer a janela de jejum e ficar sem comer, mas tem que ser de uma forma organizada, tá? Sem falar em jejum intermitente, sem estar aplicando o jejum intermitente, vocês não precisam comer a cada 3 horas ou vocês podem comer a cada 3 horas. Reflita sobre isso de acordo com a tua sensação de fome. Tá com fome? Come. Não tá com fome? Não come. Repetindo, vocês não precisam se alimentar a cada 3 horas, isso é individual, pode ser uma necessidade ou não. Tá com fome? Come. Não tá com fome? Não come. A questão é, se você tem que fazer um lanche 4 horas da tarde, por exemplo, mas você sabe que você não tá com fome, você não quer comer, mas você sabe que você só vai poder fazer alguma refeição 9 horas da noite. Você acha que você deve ou não comer 4 horas da tarde? Deve. Por que você deve comer 4 horas da tarde? Porque se você não comer, vai chegar 9 horas da noite, você vai estar com uma fome desse tamanho, onde a porção que você deveria comer não vai te sustentar. Aí, ao invés de você comer lá a quantidade necessária para aquele período da noite, você vai querer comer a quantidade necessária para o período da noite, você vai abrir a despensa, você vai pegar biscoito, você vai abrir a geladeira, você vai pegar tudo que tiver pela frente. Então, essa organização e esse planejamento sobre o que comer, né, e qual horário comer, é fundamental quando a gente fala numa alimentação saudável e quando a gente fala num processo de emagrecimento sustentável também, tá bom? Então agora, gente, vamos começar a falar dos cardápios. Vou voltar aqui para falar dos cardápios. Por exemplo, café da manhã. Débora, eu tenho que tomar café da manhã? Depende. A Débora tem. A Débora não sai de casa sem café da manhã, porque senão a Débora vai matar qualquer pessoa na esquina, porque eu preciso do café da manhã. Algumas pessoas não precisam. Se você não precisa do seu café da manhã, possivelmente não é uma necessidade do seu corpo, tá? A Tânia colocou aqui que para fazer jejum, para de comer às 20, só come no dia seguinte 13 horas. É uma janela interessante, Tânia. É uma janela interessante. Só que fazer jejum, gente, não é só ficar sem comer, tá? É importante entender isso, eu já falei isso aqui algumas vezes. É importante saber o que comer antes, o que comer depois, o que comer durante a janela ali de gerenciamento das refeições. Não é só ficar sem comer, tá bom? Então, se você acordou e você quer tomar o seu café da manhã, legal. Boas opções no café da manhã estão sempre associadas a uma proteína também. Tá? Então essa história de comer só carboidrato no café da manhã, isso pode te desencadear uma fome maior ao longo do seu dia. Então não é muito interessante. Olha um exemplo que eu anotei aqui para vocês. Café da manhã, por exemplo, ainda mais agora pensando nesse período que a gente precisa dar aquela bombada no nosso sistema imunológico. Você pode fazer um suco verde, por exemplo. Você pode fazer ovos mexidos. Peraí, pulou aqui a folha. Um suco verde com ovos mexidos. Ou um suco de abacaxi com chia e ovos mexidos com um pedaço de queijo. Ou você pode fazer uma aveioca, por exemplo, né? E tomar um café. Uma aveioca com queijo Minas padrão ou com queijo Minas frescal, que é aquele mais branquinho. Ou com uma pastinha feita com frango desfiado, queijo cottage, com uma pastinha de frango em cima e um café. Existe variação para todos os gostos. Uma outra possibilidade do café da manhã, vocês sabem que muita coisa é cultural, né?
E se a gente vai lá para os países mais altos do Brasil, como por exemplo o Pará, é costume lá eles tomarem no café da manhã, eles comerem no café da manhã batata doce, aipim, inhame com manteiga e café. Então, se você quiser fazer isso no seu café da manhã, uma batata doce com azeite, olha só, vai ficar muito mais legal. Uma batata doce com azeite, um ovinho mexido e um café, é legal também, é uma opção. Vamos falar de outra opção para o café da manhã? O famoso pão. Débora, eu posso comer pão no café da manhã? Pode. O que você não deveria é comer pão de manhã, de tarde e de noite. A questão não é o pão. A questão é a distribuição do pão ao longo do seu dia, né? E de preferência, um pão que seja 100% integral, porque ele vai ter fibras ali que não vai gerar uma velocidade de absorção muito alta e que isso vai favorecer todo o seu metabolismo. Então, um pão, um queijo quente com um suco, com uma vitamina, por exemplo, uma vitamina de banana feito com leite de amêndoas, por exemplo. Super funciona no café da manhã. A Tânia colocou aqui que ela adora abacate. Perfeito, Tânia. Abacate é uma fruta que tem uma gordura muito boa, que também vai te gerar muita saciedade no café da manhã, tá? Então, gente, um exemplo, a Tânia está pedindo aqui um exemplo de pão. Se vocês forem comprar um pão industrializado, é muito importante que vocês olhem os ingredientes. O ideal é que no primeiro ingrediente não tenha farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Isso significa que tem mais farinha branca na composição daquele pão dito integral do que qualquer outro tipo de farinha. Isso significa que esse pão não é um pão integral, na verdade. Tá bom? Às vezes eles colocam no segundo ingrediente, que também não é legal. O ideal é que não tenha farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, que tenham farinhas realmente 100% integrais. Essa é a melhor opção do pão 100% integral, tá? Ou, gente, um pão que você faça em casa. Eu gosto muito de substituir os pães pelas aveiocas, tá? Porque eles têm ali uma quantidade de proteína derivada dos ovos, uma gordura boa também derivada da gema do ovo, a presença da aveia, que vai te gerar muita saciedade e energia também. E ainda pode colocar ali na aveioca um queijinho Minas, um queijo Minas padrão, alguma coisa assim. Isso e um café já te faz sair de casa bem. Se você precisar de mais energia, isso, um café e uma fruta já vai fazer você sair de casa extremamente bem, tá bom? Uma vitamina de abacate, por exemplo. Para quem gosta do abacate mais salgado, abacate com ovos, por exemplo, é uma boa opção do café da manhã também, tá? O pessoal está perguntando aqui, faz pão em casa, mas com farinha branca. Como você pode fazer a troca dessa farinha? Então, vamos lá. Hostel do Suca. Você pode substituir essa farinha branca por farinha de aveia, farinha de arroz integral, farinha de amêndoas, dependendo da receita, serve também. Farinha de maracujá, dependendo da receita, também funciona bem, tá? Então, o importante é que vocês coloquem ali alguma coisa, alguma farinha que combine bem com o restante dos ingredientes. Mas essas opções que eu te dei, geralmente já vão te levar para um bom caminho, tá? Já vão ser boas opções aí para você fazer o seu pão em casa. Quem quer receita de pão? Coloca para mim aqui, se vocês querem receita de pão. Que aí eu faço uma receita de pão e jogo no Instagram para vocês, tá? A Marcinha tá falando que à noite ela come guacamole, a gente vai chegar lá. Obrigada, Hostel do Suca. A Feixe Desfite falou que comeu abacate com ovo mexido, guacamole, a maionese de abacate, isso aí, gente, tudo isso, como eu falei anteriormente, não tem gente que come batata doce, aipim com manteiga, tudo isso no café da manhã? Por que a gente não pode comer um guacamole no café da manhã? É só uma questão de vontade de comer, tá? Então isso pode entrar também, tá bom?
Então vamos passar para a próxima refeição, que eu tô com medo de não dar tempo da gente fazer tudo. Aí entre o café da manhã e o seu almoço, você pode ou não ter uma colação, que é um lanche breve entre essas duas refeições. Isso depende muito, gente, do intervalo que você tem do café da manhã até o almoço. Olha que coisa. Se você é uma pessoa, eu acordo super cedo, 6 horas, eu já estou sentada tomando meu café da manhã. E eu almoço em torno de meio-dia e 1h. Eu não consigo ficar sem comer de 6 horas da manhã até meio-dia e meia, 1h. Eu preciso dessa colação. Agora, se você acorda mais tarde, se você acorda em torno de 8h30, 9h, você almoça em torno de meio-dia e meia, 1h, talvez você não precise dessa colação. Então, essa colação é opcional de acordo com o intervalo que você faz e se você tem fome nessa refeição ou não, e também do seu objetivo, tá? Isso é uma outra coisa importante de ser colocada também. Se alguém que está aqui assistindo tem como um dos objetivos hipertrofia muscular, você dá esse intervalo todo entre as refeições, não vai ser um bom negócio, tá bom? Então vamos falar agora um pouquinho da colação, que é esse lanchinho intermediário. A gente pode jogar nesse lanche as oleaginosas, as castanhas, né? Castanha do Pará, gente, tem que ser sempre 2 no máximo, tá? Nada de ficar comendo castanha do Pará como se fosse pipoca, porque isso não é legal. Castanha do Pará tem uma quantidade de selênio muito grande e o selênio ele tem que ser extremamente controlado, ok? Mas você pode fazer um mixinho de 2 castanhas do Pará, com 6 a 10 castanhas do caju, alternar essa castanha do caju com avelã, com amêndoa. Você pode comer uma fruta nessa colação. Se você tiver com mais fome, você pode comer uma fruta e acrescentar uma chia, um farelo de aveia, por exemplo, uma aveia em flocos finos nessa colação, né? Se você não tomou um suco verde de manhã e você tiver disponibilidade para tomar um suco verde nesse horário, um suco verde nesse horário ele pode cair bem. Você pode comer um pedaço de coco seco, por exemplo, sabe aquele coco seco? Tira um pedacinho, comer um pedaço de coco seco, tem bastante gordura, tem bastante fibra, vai te gerar uma saciedade incrível, tá bom? Então são opções de colação. Semente de abóbora, a Marcinha tá colocando aqui semente de abóbora, também é uma boa. Cuidado, só que a semente de abóbora não pode ser aquela salgadinha não, tá, gente? Porque aquela salgadinha você vai aumentar muito a quantidade de sódio que você está ingerindo ali. O ideal é que ela seja mais sequinha, com sem tanto sal, tá bom? Vamos para a próxima. Vamos para o almoço? Se alguém tiver dúvida aqui da colação, me pergunta, tá? Que eu respondo aqui para vocês. Almoço. E agora, Débora? O que eu coloco no meu almoço? Gente, olha só. O almoço, pensa num prato, tá? Pensa num prato. O prato, ele tem que ser mais ou menos aqui a metade de vegetais, depois uma outra porção de carboidratos, legumes e uma porção de proteína. É essa a divisão que tem que ter. Não pode ser arroz com frango, gente. Não pode ser arroz, batata frita e bife, gente. Isso não é saudável em lugar nenhum no universo, ok? Então, no seu almoço, é muito importante que tenham vegetais. Se você não gostar da salada crua, tem muita gente que não gosta da comida crua, tente consumir pelo menos o refogado, uma couve refogada, um espinafre refogado, uma selga refogada, um repolho refogado. Tenta ter algum tipo de verde no seu prato. Os legumes. Quanto menos você manipular o alimento, mais você consegue preservar os nutrientes daquele alimento, tá? Então, se você vai fazer um legume, por exemplo, Débora, tem que ser só aquele legume no vapor? Não, não tem que ser, mas esse você vai preservar mais. Mas você pode fazer os legumes no forno, tipo um ratatouille, por exemplo. Você pode fazer os legumes grelhados no azeite. Você pode fazer os legumes na air fryer, se você quiser. Existe uma infinidade de formas de você fazer o legume, mas é importante que ele esteja no seu prato. E outra coisa que é muito importante é o seguinte: eu não curto muito berinjela, tá? Vou contar essa história para vocês. Eu não curto muito berinjela, mas eu sou enlouquecida
por caponata de berinjela. Por quê? Mudou o modo de preparo. Se mudou o modo de preparo, aí mudou o sabor do alimento. Eu passei a gostar de berinjela na caponata de berinjela, tá? Então, se você não gosta de algum legume, experimenta fazer de uma outra forma. Porque vai ver que mudando a forma, o modo de preparo, você vai aceitar muito melhor esse legume. A Tânia está colocando aqui que eu posso dar aula de culinária. Ó, vou te contar, hein? É um projeto que tá aí já aqui na cabeça da Nutri. Mas vamos continuar falando aqui então, gente. Então já temos aqui a salada ou os vegetais refogados. Já temos o legume que você pode fazer cozido, você pode fazer no forno, você pode fazer no vapor, você pode fazer na air fryer. O importante é que tenha e sempre com azeite. Aí você tem que ter uma proteína. Pode ser uma proteína animal ou uma proteína vegetal. Caso você esteja mais na linha vegana, vegetariana, por exemplo. Uma proteína animal vai ser ali uma carne de boi, um frango, um peixe, até mesmo uma carne de porco, ovos. O que eu sugiro? Que vocês deixem os ovos mais para os lanches, porque eles são bem coringa, né? Então a gente usa outro tipo de proteína na hora do almoço, né? O que não pode em proteína? É mais fácil eu falar o que não pode do que o que pode. Não pode fritura. Ponto final. Não pode fritura. Ah, mas eu adoro bife à milanesa. É de vez em quando, né, gente? É bem de vez em quando, porque bife milanesa é uma fritura extremamente tradicional. Mas as frituras não vão fazer bem para o seu corpo, e se você quiser emagrecer aí que não vai te ajudar mesmo, tá? Então, quero fazer um filé de frango, por exemplo. Tempera, usa tempero, gente. Tempero é fundamental, vocês precisam usar tempero, tá? Páprica, cúrcuma, alecrim, manjericão, alho, cebola, chimichurri. Existe uma infinidade de temperos que vocês podem misturar ali nas proteínas e dar um sabor incrível. Unta uma frigideira com azeite antiaderente, frigideira aderente, e faz o seu franguinho ali, faz o seu bife ali. Opções de proteína vegetal são principalmente as leguminosas, os feijões, as lentilhas, o grão de bico, a ervilha também, a quinoa. Nesse caso, eu acho que foi a Marcinha que falou, pode entrar o shiitake também, tá? Então, assim, se você não come a proteína animal, é importante que tenha uma proteína vegetal inserida nas suas refeições, tá bom? Isso é muito importante. Em relação às outras fontes de proteína animal, frango, carne de porco, também pode. Prefira os cortes mais secos, com menos gordura, tá? Prefira com menos gordura. Você pode fazer no forno, você pode fazer refogadinho, você pode fazer na panela de pressão, você pode fazer na air fryer, você só não pode fazer frito. Isso é muito importante, tá bom? A Renatinha, legal Renatinha que você tá aqui. Ela tá colocando aqui beterraba com maracujá na salada, fica muito bom. Nunca comi, hein, Renata? Vou experimentar. Eu acho que é isso. A beterraba cozida, ó, excelente, nossa. E essa realmente eu também não conheço. E o Hostel colocou aqui que não consegue comer ovos. Não consegue comer ovos, então você não come ovo. Não tem problema. Existem outras fontes de proteína e de boas gorduras também que não tem nada a ver com o ovo. Tem algumas pessoas que realmente não gostam de ovo. E tem gente também que come tanto ovo que chega uma hora que não consegue nem mais ver o ovo na vida. Tá bom? Então é importante essa variação, tá? A Renatinha tá colocando aqui, ó, a receitinha que ela usa para quem quiser, tá? Vai anotando aí, pessoal. Uma coisa que é muito importante a gente colocar é o seguinte, gente. Tem gente que vira para mim aqui no consultório e fala assim, Débora, então eu nunca mais vou poder comer um macarrão? É claro que você vai poder comer um macarrão. É claro que você pode comer um macarrão. A ideia é só que o macarrão não seja o prato principal, entendeu? Que você tenha ali um macarrão, de preferência que seja um macarrão, por exemplo, de arroz integral, que é um macarrão mais leve, que não vai ter o glúten, não que você tenha um problema com glúten, não estou falando isso, mas é uma massa mais leve, de melhor digestibilidade,
tá? Então, um macarrão de arroz integral, com um molho de tomate ou com um molho pesto, por exemplo, que é azeite, ervas, nozes, é uma excelente opção. Com um molho à bolonhesa, também é uma excelente opção. Aí você vai ter ali o macarrão, você vai ter também de preferência ali uma verdura, ou na forma de uma salada, ou novamente lá aquele verdinho refogado, tá bom? E uma proteína. Você vai ter uma proteína também, porque senão você vai acabar comendo uma quantidade de macarrão muito grande, porque você vai buscar a sensação de saciedade apenas através do macarrão. Por isso que só o macarrão não é muito indicado. Deixa esses pratos só de massa para quando você for almoçar no domingo com a família em algum restaurante que tem algum prato de macarrão lá específico, de massa específico que você queira comer. Fora isso, no seu dia a dia, faz como eu faço. Lá em casa geralmente tem macarrão uma vez por semana, porque todo mundo adora, né? Então eu faço macarrão de arroz integral ou macarrão de arroz e feijão, gente. Tem uma marca que se chama Urbano, que é até a mesma marca que tem esse macarrão de arroz integral. Olha, eu fazendo propaganda gratuita aqui para Urbano, gente. Mas tem uma massa que é de arroz e feijão, é incrível. Tem sabor de macarrão integral. Não tem nada a ver com arroz e feijão, tá? Ela é uma massa escura. Mas eu boto o macarrão ali no prato. Amanhã eu vou fazer macarrão e vou mostrar para vocês verem, tá? Fica de olho lá. Eu boto o macarrão no prato, um molhinho, ou um molho pesto, ou um molho de tomate, geralmente no dia a dia é isso, e uma porção de salada bonita e uma proteína. Às vezes um ovinho cozido, quando é aquele vapt-vupt, aquele dia que é mais corrido, que precisa de mais velocidade na cozinha. Às vezes uma carninha moída que já está congelada, né, já está prontinha lá congelada. Às vezes um franguinho desfiado que também já está lá pronto congelado. Tudo isso facilita o processo, tá? A Renatinha colocou aqui que a receita da Rita Lobo, espaguete com molho de beterraba. Ah, tá, ela colocou aqui. Então, gente, vocês entenderam, tá? Então, a massa também pode, a questão é o equilíbrio. Ah, eu vou comer macarrão todos os dias? Débora, eu posso comer macarrão, então, todos os dias dentro desse conceito? Não, né, gente? Por que não pode? Porque vocês precisam dos nutrientes que existem nos outros alimentos também. Então, o ideal é que você não coma o macarrão todos os dias, certo? Deixa eu só dar uma controlada aqui na nossa hora. Beleza, a gente ainda tem mais 15 minutinhos. Vamos passar para o lanche, então? É muito importante a gente falar uma coisa sobre o almoço ainda, que é o seguinte, quem adivinha? Bota aqui para mim quem adivinha. Quando a gente está comendo, o que a gente faz junto ali das refeições? Quem sabe? Bota aqui para mim. Gente, bebida. Débora, eu posso beber alguma coisa durante as refeições? Depende do que você vai beber. Depende se tem açúcar e depende da quantidade, tá? Então, o ideal é que seja uma bebida sem açúcar, gente. O ideal é que não seja suco. Suco não é bebida para acompanhar o almoço. Suco é comida. Suco é alimento. O ideal é que seja uma água, tá? Se for uma água com limão, melhor ainda. Por que, Débora, o limão? É aquela história de que água com limão emagrece? Não é isso, gente. É porque o limão, ele tem vitamina C, certo? Aí você tá comendo lá uma couve, um feijão, você tá comendo uma carne que tem ferro. Aí a vitamina C que tá lá no limão dá a mãozinha pro ferro e carrega ele para dentro da célula. Você potencializa a absorção do ferro. Tá bom? Então, se você quiser beber alguma coisa, é um copo pequeno e uma água de preferência com limão, ou se você não gostar de água com limão, é água só, tá? Não é limonada, é água com limão. É botar um copo de água e dar uma espremidinha assim no limão, com o limão na água, tá bom? A Marcinha colocou aqui sobre deixar o talher no prato. Isso é uma dica de um dos meus programas de emagrecimento, que aliás está vindo um aí, hein, gente? Fica de olho, sensacional. Que é sobre a gente comer mais devagar, tá? Vou fazer uma live falando sobre isso também, ou pelo menos um videozinho, acho que isso serve um videozinho, tá bom? Vamos lá, passamos do almoço,
agora nós vamos para o lanche da tarde. O lanche da tarde eu considero uma das refeições mais importantes do dia. Anota isso. Por quê? Porque um bom lanche da tarde define o que vai acontecer na sua noite. E a noite geralmente é um horário que a gente está com menos paciência, cansado, com vontade de comer tudo que vem pela frente, sem disposição às vezes de preparar para fazer alguma coisa, com aquele eu mereço incorporado. Quando você faz um bom lanche da tarde, isso geralmente te tira do automático de chegar em casa e sair comendo como se não houvesse amanhã. Existe amanhã, gente. Depois vocês vão se arrepender. Ai, por que eu comi tudo isso? Eu não devia ter comido tudo isso. Comeu, tá comido, tá tudo bem. Mas tenta melhorar no dia seguinte. Tenta fazer um lanche da tarde justamente para você não chegar morrendo de fome no horário da noite, que é o horário que as pessoas tendem a vacilar mais com a alimentação. Até eu. Quando eu chego em casa, eu não trago para o consultório algum lanche da tarde por algum motivo, esqueci, ou sei lá, qualquer coisa, que também acontece comigo, eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço, sabe o que é? Eu vou contar para vocês. Quando eu não lancho de tarde, anota isso porque isso vocês também podem fazer. Quando eu não lancho de tarde, eu chego em casa e eu como uma fruta. Eu pego uma maçã com casca, eu pego uma goiaba, eu pego um pedaço de melão, eu pego um cacho de uva que caiba na minha mão, ou eu pego um pedaço de queijo, ou eu pego um punhado das minhas oleaginosas, mas eu como alguma coisa assim que eu chego em casa. Débora, mas você vai jantar logo depois? Geralmente sim. Só que o que acontece? Se eu não como, eu vou ficar morrendo de fome, aí aquela porção ali do meu jantar não vai me saciar, tá? Então vocês podem fazer isso também. Então, um bom lanche da tarde, por exemplo, os iogurtes sem açúcar são boas opções de lanche da tarde. São práticos, você pode carregar com você para o trabalho, você pode comer em casa também. Quando eu falo iogurte sem açúcar, gente, é muito importante que vocês observem alguns itens. Quanto menos ingredientes no iogurte, melhor será o iogurte para a sua saúde. Iogurte sem açúcar não significa iogurte cheio de adoçante ruim. Tá? Não são todos os adoçantes que a gente pode consumir. Existem adoçantes que são extremamente nocivos para a saúde, tá bom? Então, eu vou fazer propaganda de marca também, lá vou eu de novo. Verde Campo é uma boa opção, Iorbus é uma boa opção, tá? Molico, Marcinha, eu não me lembro exatamente dos ingredientes do Molico, mas dá uma olhadinha lá, vê se não pode ter sucralose, ciclamato de sódio, aspartame, sacarina. Se tiver essas coisinhas escritas no iogurte, não compra. Aí a melhor opção, gente, é vocês comprarem aquele iogurte natural, aquele sem sabor, que tem aquele saborzinho mais azedo, é a melhor opção. Se você não gostar, você pode misturar esse iogurte com uma fruta e se você quiser um sabor um pouquinho mais doce, aí você coloca um adoçante de qualidade. Um eritritol, um xilitol, um stevia, alguma coisa, mas pouquinha quantidade, tá, gente? Isso aí, Taninha. O desnatado ou o integral da Nestlé é uma boa opção, tá bom? Oi, Cris. Esqueci de tu não. Tá enrolado aqui mesmo, amiga. Vamos lá. Então, o iogurte é uma boa opção de lanche. Outra boa opção de lanche, dependendo da quantidade de ovos que você já consumiu no dia, você pode fazer, por exemplo, um omelete no lanche da tarde, também é uma boa opção. Uma outra opção de lanche é uma fruta com uma pasta de amendoim, por exemplo, pode ser uma boa opção. Uma outra opção de lanche pode ser uma vitamina, ou pode ser, por exemplo, um creme de abacate. Pode ser uma boa opção, aliás, é uma excelente opção. Você pode pegar e misturar uma fruta com as oleaginosas, caso você não tenha comido ainda. Você pode fazer uma aveioca, se você é daquelas que gosta de uma coisa mais salgada, na hora do seu lanche da tarde, com um cafezinho, por exemplo, é uma boa opção, tá? E o jantar, gente? Vamos lá para o jantar agora. O jantar, você tem duas opções. Ou você pode jantar comida,
tipo um repeteco do almoço, tá? Ou você pode fazer um lanche mais saudável, né? A Tânia está perguntando aqui o café puro, que café faz mal. Não, não. Café não faz mal, tá, gente? Obviamente que isso é uma situação individual, depende se você tem alguma irritabilidade gástrica, situações que devem ser avaliadas individualmente. Mas para a maioria das pessoas existe um consumo de café que é totalmente aceitável. Tem lives sobre isso, dá uma olhadinha antes aqui, tá bom? Então, voltando a falar do jantar. Vocês podem no jantar fazer uma repetição do almoço, um repeteco do almoço, por exemplo. Ou se você não tiver com muita fome, você pode comer uns vegetais com uma proteína e legumes que não tenham tanto carboidrato, dependendo do seu objetivo. De repente você pode evitar um pouquinho batatas, inhame, aipim, não porque necessariamente tenha problema você comer isso à noite, não é isso, é só para a gente conseguir um equilíbrio ao longo do dia, caso você já tenha tido um consumo suficiente de carboidratos ao longo do seu dia, talvez você não precise desse carboidrato à noite. Existem situações também associadas ao seu relógio biológico, que é importante a gente avaliar, isso é extremamente individual também, tá bom? Mas você pode jantar, gente, jantar é comida, tá? Ah, Débora, eu posso comer um macarrão à noite? O ideal é que evite, na maioria dos casos, pelo menos, tá? Que você dê uma preferência para alimentos mais leves. Caldo de ervilha, lentilha, pode tomar caldo de ervilha, pode tomar caldo de lentilha, pode tomar caldo de legumes, tá bom? Mas não é aquele caldo de lentilha tradicional cheio de linguiça e bacon, tá, gente? É um caldo de lentilha refogado, com alho, com cebola, ok? É o ideal. Se for colocar um pedacinho de bacon para dar um pouquinho de sabor, mas um pedacinho bem pequenininho para não exagerar na quantidade. É claro que tudo isso, gente, são exemplos. O equilíbrio no dia a dia de vocês é individual. Eu não posso aqui falar o que cada um tem que comer. Tem que ser uma situação individualizada, totalmente individualizada, tá bem? Pode ser lanche também. As aveiocas, as crepiocas, algumas tortas salgadas, que eu gosto muito de colocar nos meus programas de emagrecimento, são excelentes opções de lanche à noite. Porque você vai ter ali um ovo associado, você vai ter uma fibra, como farelo de aveia, ou uma tapioca, por exemplo, ou um super omelete. Débora, pô, tô a fim de já comer muito carboidrato ao longo do dia, quero dar uma secadinha no carboidrato à noite, eu posso comer uma proteína com uma salada? Se isso não te gerar uma fome de leão, se você ficar bem com isso, saciado com isso, pode. Eu posso comer um omelete, fazer um omelete de shiitake? Aí, Marcinha, omelete de shiitake? Pode. Você pode fazer um omelete de shiitake, por exemplo, à noite. Vocês podem fazer o que eu chamo de fritada. Obviamente não é frito, tá, gente? A fritada é você pegar, misturar ovos com algum legume que não seja tubérculo, que tenha sobrado do seu almoço, misturar com uma abobrinha. Eu fiz uma abobrinha no forno. Então você mistura aquela abobrinha com os ovos e pá, joga tudo na frigideira. Fica, ó, delicioso. Você pode fazer com berinjela, você pode fazer com cenoura, você pode fazer com repolho, você pode fazer com vários vegetais, tá bem? A Claudinha falou que perdeu uma parte, se a live vai ficar gravada. Vai sim, Claudinha, para você especialmente, tá bom? Vamos continuar aqui, gente. Dúvidas do jantar? Fala aí pra mim que nós temos, se eu não me engano, mais 5 minutos só, tá? A internet voltou? Tá todo mundo me ouvindo? A Cris falou que caiu. Coloca um joinha aqui pra mim, gente, se vocês estiverem me ouvindo. A minha internet tá boa. Claudinha, tem internet aí? Responde aí pra mim. Vou continuar aqui, tá? A ceia, gente, também é uma situação individual, tá? Vou responder a Tânia aqui rapidinho, ela falou que tubérculo à noite não é recomendado. Depende, Tânia. Essa história não pode comer carboidrato à noite. Depende da situação, ok? Depende de como foi o seu consumo de carboidrato ao longo do dia. Depende do seu objetivo também. Tá? Então depende, não é uma fórmula de bolo, uma receita ali que é igual para todo mundo, tá bem? Então vamos lá.
A ceia. Vamos falar da ceia? A ceia é uma refeição que pode entrar na sua composição ali do seu cardápio ou não. Eu não ceio. Por quê? Porque geralmente eu janto mais tarde. Então eu não tenho necessidade da ceia nenhuma. Mas tem gente que janta às 7 horas da noite e vai dormir às 11 horas da noite. Possivelmente vai precisar de uma ceia, tá? A ceia, o ideal é que também a gente vá um pouquinho mais pro lado da proteína e das boas gorduras. Então o abacate, o iogurte, as oleaginosas também são uma boa opção para ceia. Até mesmo se você não tiver nenhum tipo de intolerância à lactose, um copo de leite ou um copo de uma bebida vegetal, um leite de amêndoas, que não é leite, tá, gente? É uma bebida de amêndoas, uma bebida de aveia, no que muita gente escolhe em substituição do leite de vaca. Também é uma boa opção que vai te gerar saciedade, tá bom? Então a ceia é uma questão opcional, mas o ideal é que seja alguma coisa que te gere saciedade. Algumas pessoas gostam de colocar chá na ceia. Chá é água com algum efeito funcional ali de alguma erva. Ela não alimenta, mas ela pode te trazer um confortozinho gástrico, você tomar um chá e depois ir dormir super bem, tá? Se isso acontece com você, tá tudo bem, não tem problema, ok? Mas a gente não pode considerar que é uma refeição que vai matar uma fome, assim, tá? É claro que alguém tinha que perguntar do vinho, uma taça de vinho, né, só para relaxar. Muito bem, Taninha. Gente, obviamente que pode, tá? Eu não sugiro o consumo diário do vinho, tá bom? Porque tem um valor calórico ali embutido quando a ideia é o emagrecimento. Então eu não sugiro, tá bom? Mas de vez em quando não tem problema nenhum. Que mal tem, né? Tá bom, gente? Então espero ter ajudado vocês. Não esquece de voltar aqui, né? Alguns posts aqui no meu Instagram. Vai lá, tá escrito lá, lista de compras gratuita, tá bem na frente assim. Clica ali, aí você vai no link da minha bio, que é aquela parte inicial do meu Instagram. Clica lá, aí você vai clicar em lista de compras, responde o questionáriozinho para mim, é super breve, tá? Clique em enviar, não pode esquecer de clicar em enviar, aí você volta e pega a sua lista de compras só clicando ali no link azul, tá bom? Foi feita com muito carinho para vocês, tá bem? Ó, e fica de olho por aqui, porque possivelmente vai ter mais uma live essa semana ainda. Acredito que seja no final de semana, mas deve rolar, tá bom? Beijo, gente, boa noite. Obrigada a todo mundo que esteve aqui, tá? Obrigada, Taninha. Obrigada, Marcinha. Obrigada, gente. Beijo.